músicas inéditas. Coletânea especial. Diferentes estilos musicais. Meu testemunho. Letras de Márcio de Oliveira. Só com Jesus, nosso Senhor. Só com Jesus, nosso Senhor, tem amor que não tem fim. Quando eu sofri tão grande dor, lá do céu olhou pra mim. Quando o inimigo dizia: você não tem jeito, tira Jesus da sua mente, também do seu peito. E me acusando sem parar, fez de tudo para eu acreditar que o céu já se fechou pra mim e que não adianta mais sonhar. Eu vivi e senti coisas terríveis naquele momento. Foi grande o meu sofrimento, chorei com a Bíblia na mão. Mas só que no mesmo momento ouvi sua voz dizendo: deixa desse sofrimento, basta a sua decisão. Então sua voz como um trovão no céu espalhada me mostrou o amor que a Bíblia me falava, de um Deus que toda a vida não me abandonou. E desde o ventre da tua mãe eu tenho te guardado, e lá no céu também eu vou te receber. Eu sou Jesus que morre por você. E quando todos me olhavam e já não viam jeito mais pra mim, meus amigos se afastaram e sozinhos-me meus pais tentavam me ajudar, mas sem saber o que fazer, e começavam a chorar. Meu desespero não podiam entender. E a cada dia o que eu pensava é que já chegou meu fim. O inimigo dizia assim: hoje você vai morrer. Mas naquele momento eu ouvi sua voz dizendo: deixa desse sofrimento, eu sou Jesus, eu estou aqui. Então sua voz como um trovão no céu espalhada me mostrou o amor que a Bíblia me falava, de um Deus que toda a vida não me abandonou. Desde o ventre da tua mãe eu tenho te guardado, e lá no céu também eu vou te receber. Eu sou Jesus que morre por você. Eu sou o Oliveira, apoio moral, o Márcio de Oliveira, a dupla central, de Jardim Avenida, o Rio de Janeiro. Escrevi nessa canção meu testemunho e vim mostrar para o Brasil inteiro. Deus me deu inspiração para escrever os versos, e com muita emoção eu vim contar o que aconteceu no momento da minha vida. Esse é o meu testemunho, meus amigos, vou abrir meu coração. Foi em 2003 pra 2004, aconteceu comigo algo sem explicação. Comecei a ouvir vozes me dizendo que era o meu fim, e que a fé já não adiantava mais pra mim. Uma voz de um espírito maligno dizia que iria me destruir, e só restava para mim me entregar à sua vontade, cair no mundo de pecado, porque pra Deus não valia mais
Sueli de Oliveira ficava desesperada e dizia: o que aconteceu com você? Será que da igreja você não quis mais saber? Foi macumba que fizeram pra você. Mas quando estava vindo da igreja batista lá do Mucajá, na rua eu rasguei a Bíblia e comecei a chorar. Eu falei pra Deus, eu me entrego, não quero mais continuar. Foi aí que sua voz falou: para de falar e eu vou te acalmar. Então eu entendi o que Deus estava fazendo ali. Ele me ensinou que quando Ele escolhe, Ele quer mostrar todo o seu poder. E pra isso às vezes Ele tem que te moer. Então eu parei de me desesperar e comecei a confiar. Afinal, o próprio Deus foi quem veio me salvar. Dali pra frente tudo começou a se normalizar. As vozes do mal eu parei de escutar e me restaurei. Hoje sou um homem de muita fé. Tenho minha família, tenho meu filho e minha mulher, e ando sempre na sua luz. Estou seguindo os passos de Jesus. Hoje meu pai e minha mãe já não estão mais aqui, mas Deus não deixou nem pai nem minha mãe partir sem ver me restaurar e não viver o que parecia até perdi. Agora já passou, eu conheci o verdadeiro amor, e com os meus pais pude me divertir, fazer tantos passeios. Vive o eles, eu vivi o momentos bons aqui. Conversas e sorrisos. Agradeço a Deus por ter tido meus pais sempre comigo. Eu sou Márcio de Oliveira, vou dizer para o Brasil inteiro. Esse é o meu testemunho. Escrevi nessa canção mais uma parte da minha história, coisas da minha vida guardadas na memória. Contar meu testemunho são fatos mais antigos, mas quem sabe não são pra ser esquecidos. Quem sabe traga a esperança caso alguém passe por isso. Como eu vou negar o seu amor que um dia minha vida resgatou, tirando-me das trevas e da dor, me fazendo um grande vencedor. Ameaçado então por Satanás, que queria minha vida destruir, dizendo: Deus não quer mais te ouvir, só te resta a mim se entregar. Então fiquei assim, desesperado neste momento, caí em prantos, tamanho era o meu sofrimento, e ninguém sabia bem o que estava acontecendo. Só viram o meu pranto e expressaram os seus sentimentos. Ouvi vozes me dizendo que era o meu fim, e solução não tinha mais pra mim, que só restava agora era eu desistir, dizendo que Jesus comigo já não estava. Imagina como então eu me senti
ouvindo que nem Deus queria saber de mim. Em quem agora eu vou confiar? Ao inimigo eu vou me entregar. Minha mãe Maria chorava ao ver meu sofrimento, e com o meu pai José Natal eu queria estar a todo momento. Então já sem forças pra lutar e quase vencido, em que a minha vida ali fui entregando nas mãos do inimigo. Mas não ficou por aí. O Senhor Jesus veio me resgatar. Mas na madrugada ouvi sua voz, como um timbre de trovão no céu espalhado, dizendo que por ele eu sempre fui guardado e que ele sempre esteve ao meu lado. E então ele me disse: sabe aquele sonho que você pensou que está perdido? A tua família, a tua paz e também teu filho. Eu te abençoo e hoje te prometo tudo isso. Eu sou Jesus Cristo e ainda te levo pro meu paraíso. De hoje em diante vai viver pra falar do meu juízo. Vai levar a paz, o amor e a salvação a quem está perdido. Essas foram as palavras. Só com Jesus, nosso Senhor, tem amor que não tem fim. Quando eu sofri tão grande dor, lá do céu olhou pra mim. Quando o inimigo dizia: você não tem jeito, tira Jesus da sua mente e também do seu peito. Me acusando sem parar, fez de tudo para eu acreditar que o céu já se fechou pra mim e que não adianta mais sonhar. Eu vivi e senti coisas terríveis naquele momento. Foi grande o meu sofrimento, chorei com a Bíblia na mão. Mas só que no mesmo momento ouvi sua voz dizendo: deixa desse sofrimento, basta a sua decisão. Então sua voz como um trovão no céu espalhada mostrou o amor que a Bíblia me falava. De um Deus que toda a vida não me abandonou. Desde o ventre da tua mãe eu tenho te guardado, e lá no céu também eu vou te receber. Eu sou Jesus que morri por você. E quando todos me olhavam e já não viam jeito mais pra mim, meus amigos se afastaram e sozinho me senti. Meus pais tentavam me ajudar, mas sem saber o que fazer, e começavam a chorar. Meu desespero não podiam entender. E a cada dia o que eu pensava é que já chegou o meu fim. O inimigo dizia assim: hoje você vai morrer. Mas naquele momento eu ouvi sua voz dizendo: deixa desse sofrimento, eu sou Jesus, estou aqui. Então sua voz como um trovão no céu espalhada
Desde o ventre da tua mãe tenho te guardado, e lá no céu também eu vou te receber. Eu sou Jesus que morri por você. Eu sou o Oliveira, apoio moral, o Márcio de Oliveira. Esse é o meu testemunho, meus amigos, vou abrir meu coração. Foi em 2003 pra 2004, aconteceu comigo algo sem explicação. Comecei a ouvir vozes me dizendo que era o meu fim, e que a fé já não adiantava mais pra mim. Uma voz de um espírito maligno dizia que iria me destruir, e só restava para mim me entregar à sua vontade. Caí num mundo de pecado, porque pra Deus não valia mais aqui. Uma voz me ameaçando e sem eu poder me defender, ouvindo a todo instante: agora você vai morrer. Eu fiquei desesperado, ninguém podia me entender. Eu chorava e soluçava sem saber o que fazer. Pai José Natal tentava me ajudar, estava ao meu lado e começou a me acompanhar. Por onde eu andava e nada podia enxergar. Minha mãe Marli de Oliveira ficava desesperada e dizia: o que aconteceu com você? Será que da igreja você não quis mais saber? Foi macumba que fizeram pra você, mas quando estava vindo da igreja batista lá do Mucajá, na rua eu rasguei a Bíblia e comecei a chorar. Eu falei pra Deus: eu me entrego, não quero mais continuar. Foi aí que sua voz falou: para de falar, aí eu vou te acalmar. Então eu entendi o que Deus estava fazendo ali. Ele me ensinou que quando Ele escolhe, Ele quer mostrar todo o seu poder, e pra isso às vezes Ele tem que te moer. Então eu parei de me desesperar e comecei a confiar. Afinal, o próprio Deus foi quem veio me salvar. Dali pra frente tudo começou a se normalizar. As vozes do mal eu parei de escutar e me restaurei. Hoje sou um homem de muita fé. Tenho minha família, tenho meu filho e minha mulher, e ando sempre na sua luz. Estou seguindo os passos de Jesus. Hoje meu pai e minha mãe já não estão mais aqui, mas Deus não deixou nem pai nem minha mãe partir sem ver me restaurar em meu viver. O que parecia ser o meu fim agora já passou. Eu conheci o verdadeiro amor, e com os meus pais pude me divertir, fazer muitos passeios, e com eles eu vivi momentos bons aqui. Teve conversas e sorrisos. Agradeço a Deus por ter tido meus pais sempre comigo. Eu sou Márcio de Oliveira, vou dizer para o Brasil inteiro. Esse é o meu testemunho. Escrevi nessa canção mais uma parte da minha história, coisas da minha vida guardadas na memória. Contar meu testemunho são fatos mais antigos, mas quem sabe não são pra ser esquecidos. Quem sabe traga a esperança, caso alguém passe por isso. Como eu vou negar o seu amor, que um
dia minha vida resgatou, tirando-me das trevas e da dor, me fazendo um grande vencedor. Ameaçado então por Satanás, que queria minha vida destruir, dizendo: Deus não quer mais te ouvir, só te resta me se entregar. Então fiquei assim, desesperado neste momento, e caí em prantos, tamanho era o meu sofrimento, e ninguém sabia bem o que estava acontecendo. Só viram o meu pranto e expressaram os seus sentimentos. Ouvi vozes me dizendo que era o meu fim, e solução não tinha mais pra mim, e que só restava agora era eu desistir, dizendo que Jesus comigo já não estava. Imagina como então eu me senti, ouvindo que nem Deus queria saber de mim. Em quem agora eu vou confiar? Ao inimigo eu vou me entregar. Minha mãe Marli chorava ao ver meu sofrimento, e com o meu pai José Natal eu queria estar a todo momento. Então já sem forças pra lutar e quase vencido, eis que a minha vida ali fui entregando nas mãos do inimigo. Mas não ficou por aí, o Senhor Jesus veio me resgatar. Mas na madruga vi sua voz como um timbre de trovão no céu espalhado, dizendo que por ele eu sempre fui guardado, e que ele sempre esteve ao meu lado. Então ele me disse: sabe aquele sonho que você pensou que está perdido? A tua família, a tua paz e também teu filho, eu te abençoo e hoje te prometo tudo isso. Eu sou Jesus Cristo e ainda te levo pro meu paraíso. De hoje em diante vai viver pra falar do meu juízo, e vai levar a paz, o amor e a salvação a quem está perdido. Essas foram as palavras que eu ouvi de Jesus Cristo. Eu digo, eu sou Márcio de Oliveira, do Vila Central, cidade de Queimados, Rio de Janeiro. Fiz essa canção pra contar meu testemunho pro Brasil inteiro. Com Jesus, nosso Senhor, tem amor que não tem fim. Quando eu sofri tão grande dor, lá do céu olhou pra mim. Quando o inimigo dizia: você não tem jeito, tira Jesus da sua mente, também do seu peito, e me acusando sem parar, fez de tudo para eu acreditar que o céu já se fechou pra mim, e que não adianta mais sonhar. Eu vivi e senti coisas terríveis naquele momento. Foi grande o meu sofrimento, chorei com a Bíblia na mão. Mas só que no mesmo momento ouvi sua voz dizendo: deixa nesse sofrimento, basta sua decisão. Então sua voz como um trovão no céu espalhada me mostrou o amor que a Bíblia me falava, de um Deus que toda a vida não me abandonou. E desde o
Meus amigos se afastaram e sozinho eu e meus pais tentavam me ajudar, mas sem saber o que fazer e começavam a chorar. Meu desespero não podiam entender, e a cada dia o que eu pensava é que já chegou o meu fim. O inimigo dizia assim: hoje você vai morrer. Mas naquele momento eu ouvi sua voz dizendo: deixa desse sofrimento, eu sou Jesus, estou aqui. Então sua voz, como um trovão no céu espalhada, me mostrou o amor que a Bíblia me falava, de um Deus que toda a vida não me abandonou. Desde o ventre da tua mãe eu tenho te guardado, e lá no céu também eu vou te receber. Eu sou Jesus que morri por você. Eu sou o Oliveira, apoio moral, o Márcio de Oliveira, lá do Vila Central, cidade de Queimados, no Rio de Janeiro. Escrevi nessa canção meu testemunho e vim mostrar para o Brasil inteiro. Deus me deu inspiração para escrever os versos, e com muita emoção eu vim contar o que aconteceu no momento da minha vida, quando eu pensei que era fim. Só com Jesus, nosso Senhor, tem amor que não tem fim. Quando eu sofri tão grande dor, lá do céu olhou pra mim. Quando o inimigo dizia: você não tem jeito, tira Jesus da sua mente, também do seu peito. E me acusando sem parar, fez de tudo para eu acreditar que o céu já se fechou pra mim e que não adianta mais sonhar. Eu vivi sem ti coisas terríveis naquele momento. Foi grande o meu sofrimento, chorei com a Bíblia na mão. Mas só que no mesmo momento ouvi sua voz dizendo: deixa desse sofrimento, basta a sua decisão. Então sua voz, como um trovão no céu espalhada, me mostrou o amor que a Bíblia me falava, de um Deus que toda a vida não me abandonou. E desde o ventre da tua mãe eu tenho te guardado, e lá no céu também eu vou te receber. Eu sou Jesus que morri por você. E quando todos me olhavam e já não viam jeito mais pra mim, meus amigos se afastaram e sozinho eu me senti. Meus pais tentavam me ajudar, mas sem saber o que fazer, e começavam a chorar. Meu desespero não podiam entender, e a cada dia o que eu pensava é que já chegou o meu fim. O inimigo dizia assim: hoje você vai morrer. Mas naquele momento eu ouvi sua voz dizendo: deixa desse sofrimento,
por você. Sou Márcio de Oliveira do Vila Central, Queimados, Rio de Janeiro. Vou contar para o Brasil inteiro o meu testemunho. Só com Jesus nosso Senhor tem amor que não tem fim. Quando eu sofri tão grande dor, lá do céu olhou pra mim. Quando o inimigo dizia, você não tem jeito, tira Jesus da sua mente e também do seu peito. E me acusando sem parar, fez de tudo pra eu acreditar que o céu já se fechou pra mim e que não adianta mais sonhar. Eu vivi e senti coisas terríveis naquele momento. Foi grande o meu sofrimento. Chorei com a Bíblia na mão, mas só que no mesmo momento ouvi sua voz dizendo: deixa desse sofrimento, basta a sua decisão. Então sua voz como um trovão no céu espalhada me mostrou o amor que a Bíblia me falava, de um Deus que toda a vida não me abandonou. E desde o ventre da tua mãe eu tenho te guardado, e lá no céu também eu vou te receber. Eu sou Jesus que morri por você. E quando todos me olhavam e já não via o jeito mais pra mim, meus amigos se afastaram e sozinho eu me senti. Meus pais tentavam me ajudar, mas sem saber o que fazer, e começavam a chorar. Meu desespero não podiam entender, e a cada dia o que eu pensava é que já chegou o meu fim. O inimigo dizia assim: hoje você vai morrer. Mas naquele momento eu ouvi sua voz dizendo: deixa desse sofrimento, eu sou Jesus, estou aqui. Então sua voz como um trovão no céu espalhada me mostrou o amor que a Bíblia me falava, de um Deus que toda a vida não me abandonou. Desde o ventre da tua mãe eu tenho te guardado, e lá no céu também eu vou te receber. Eu sou Jesus que morri por você. Sou Márcio de Oliveira do Vila Central, Queimados, Rio de Janeiro. Vou contar para o Brasil inteiro o meu testemunho. Esse é o meu testemunho, meus amigos. Vou abrir meu coração. Foi em 2003 pra 2004, aconteceu comigo algo sem explicação. Comecei a ouvir vozes me dizendo que era o meu fim e que a fé já não adiantava mais pra mim. Uma voz de um espírito maligno dizia que iria me destruir, e só restava para mim me entregar à sua vontade,
Caí num mundo de pecado, porque pra Deus não valia mais aqui. Uma voz me ameaçando e sem eu poder me defender, ouvindo a todo instante: agora você vai morrer. Eu fiquei desesperado, ninguém podia me entender. Eu chorava e soluçava, sem saber o que fazer. Meu pai, José Natal, tentava me ajudar. Estava ao meu lado e começou a me acompanhar por onde eu andava, e nada podia enxergar. Minha mãe Marli de Oliveira ficava desesperada e dizia: o que aconteceu com você? Será que da igreja você não quis mais saber? Foi macumba que fizeram pra você. Mas quando estava vindo da igreja batista lá do Mucaja, na rua eu rasguei a Bíblia e comecei a chorar. Eu falei pra Deus: eu me entrego, não quero mais continuar. Foi aí que sua voz falou: para de falar, aí eu vou te acalmar. Então eu entendi o que Deus estava fazendo ali. Ele me ensinou que quando Ele escolhe, Ele quer mostrar todo o seu poder. E pra isso às vezes Ele tem que te moer. Então eu parei de me desesperar e comecei a confiar. Afinal, o próprio Deus foi quem veio me salvar. Dali pra frente tudo começou a se normalizar. As vozes do mal eu parei de escutar e me restaurei. Hoje sou um homem de muita fé. Tenho minha família, tenho meu filho e minha mulher, e ando sempre na sua luz. Estou seguindo os passos de Jesus. Hoje meu pai e minha mãe já não estão mais aqui, mas Deus não deixou nem pai e nem minha mãe partir sem ver e restaurar em meu viver o que parecia ser o meu fim. Agora já passou, eu conheci o verdadeiro amor, e com os meus pais pude me divertir, fazer muitos passeios, e com eles eu vivi momentos bons aqui. Teve conversas e sorrisos. Agradeço a Deus por ter tido meus pais sempre comigo. Eu sou Márcio de Oliveira, do Vila Central. Escrevi nessa canção mais uma parte da minha história, coisas da minha vida guardadas na memória. Contar meu testemunho são fatos mais antigos, mas quem sabe não são pra ser esquecidos. Quem sabe traga esperança caso alguém passe por isso. Como eu vou negar o seu amor que um dia minha vida resgatou, tirando-me das trevas e da dor, me fazendo um grande vencedor. Ameaçado então por Satanás, que queria me dar destruir, dizendo Deus não quer mais te ouvir, só te resta a mim se entregar. Então fiquei assim, desesperado deste momento, e caía em prantos, tamanho era o meu sofrimento, e ninguém sabia bem o que estava acontecendo. Só viram o meu pranto e
expressaram seu sentimento. Ouvi vozes me dizendo que era o meu fim e solução não tinha mais pra mim, e que só restava agora era eu desistir, dizendo que Jesus comigo já não estava. Imagina como então eu me senti, ouvindo que nem Deus queria saber de mim. Em quem agora eu vou confiar? Ao inimigo eu vou me entregar. E minha mãe Marli chorava ao ver meu sofrimento, e com o meu pai José Natal eu queria estar a todo momento. Então já sem forças pra lutar e quase vencido, eis que a minha vida ali fui entregando nas mãos do inimigo. Mas não ficou por aí, o Senhor Jesus veio me resgatar. Mas na madrugada ouvi sua voz, como um timbre de trovão no céu espalhado, dizendo que por ele eu sempre fui guardado e que ele sempre esteve ao meu lado. Então ele me disse: sabe aquele sonho que você pensou que está perdido? A tua família, a tua paz e também teu filho. Eu te abençoo e hoje te prometo tudo isso. Eu sou Jesus Cristo e ainda te levo pro meu paraíso. De hoje em diante vai viver pra provar do meu juízo, e vai levar a paz, o amor e a salvação a quem está perdido. Essas foram as palavras que eu ouvi de Jesus Cristo. Eu sou só com Jesus, nosso Senhor, tem amor que não tem fim. Quando eu sofri tão grande dor, lá do céu olhou pra mim. Quando o inimigo dizia: você não tem jeito, tira Jesus da sua mente e também do seu peito, e me acusando sem parar, fez de tudo para eu acreditar. E o céu já se fechou pra mim, e que não adianta mais sonhar. Eu vivi, senti coisas terríveis naquele momento. Foi grande o meu sofrimento, chorei com a Bíblia na mão. Mas só que no mesmo momento ouvi sua voz dizendo: deixa desse sofrimento, basta a sua decisão. Então sua voz, como um trovão no céu espalhada, me mostrou o amor que a Bíblia me falava, de um Deus que toda a vida não me abandonou, e desde o ventre da tua mãe eu tenho te guardado, e lá no céu também eu vou te receber. Eu sou Jesus que morri por você. E quando todos me olhavam, já não via um jeito mais pra mim. Meus amigos se afastaram e sozinho eu me senti. Meus pais tentavam me ajudar, mas sem saber o que fazer, e começavam a chorar.
Meu desespero não podiam entender. E a cada dia o que eu pensava é que já chegou o meu fim. O inimigo dizia assim: hoje você vai morrer. Mas naquele momento eu ouvi sua voz dizendo: deixa desse sofrimento. Eu sou Jesus, estou aqui. Então sua voz como um trovão no céu espalhada me mostrou o amor que a Bíblia me falava, de um Deus que toda a vida não me abandonou. Desde o ventre da tua mãe eu tenho te guardado, e lá no céu também eu vou te receber. Eu sou Jesus que morri por você. Eu sou Oliveira, apoio moral, o Márcio de Oliveira, lá do Vila Central, cidade de Queimados, no Rio de Janeiro. Vim contar para o Brasil inteiro esse meu Esse é o meu testemunho, meus amigos, vou abrir meu coração. Foi em 2003 pra 2004, aconteceu comigo algo sem explicação. Comecei a ouvir vozes me dizendo que era o meu fim, e que a fé já não adiantava mais pra mim. Uma voz de um espírito maligno dizia que iria me destruir, e só restava para mim me entregar à sua vontade, cair no mundo de pecado, porque pra Deus não valia mais aqui. Uma voz me ameaçando e sem eu poder me defender, ouvindo a todo instante: agora você vai morrer. Eu fiquei desesperado, ninguém podia me entender. Eu chorava e soluçava sem saber o que fazer. Meu pai José Natal tentava me ajudar, estava ao meu lado e começou a me acompanhar. Por onde eu andava e nada pude enxergar. Minha mãe Marli de Oliveira ficava desesperada e dizia: o que aconteceu com você? Será que da igreja você não quis mais saber? Foi macumba que fizeram pra você. Mas quando estava vindo da igreja batista lá do Mucajá, na rua eu rasguei a Bíblia e comecei a chorar. Eu falei pra Deus: eu me entrego, não quero mais continuar. Foi aí que sua voz falou: para de falar, aí eu vou te acalmar. Então eu entendi o que Deus estava fazendo ali. Ele me ensinou que quando Ele escolhe, Ele quer mostrar todo o seu poder, e pra isso às vezes Ele tem que te mover. Então eu parei de me desesperar e comecei a confiar. Afinal, o próprio Deus foi quem veio me salvar. Dali pra frente tudo começou a se normalizar. As vozes do mal eu parei de escutar e me restaurei. Hoje sou um homem de muita fé. Tenho meu família, tenho meu filho e minha mulher, e ando sempre na sua luz. Estou seguindo os passos de Jesus.
Escrevi nessa canção mais uma parte da minha história, coisas da minha vida guardadas na memória. Contar meu testemunho, são fatos mais antigos, mas quem sabe não são pra ser esquecidos. Quem sabe traga esperança, caso alguém passe por isso. Como eu vou negar o seu amor, que um dia minha vida resgatou, tirando-me das trevas e da dor, me fazendo um grande vencedor. Ameaçado então por Satanás, que queria minha vida destruir, dizendo Deus não quer mais te ouvir, só te resta a mim se entregar. Então fiquei assim, desesperado neste momento, e caí em prantos, tamanho era o meu sofrimento, e ninguém sabia bem o que estava acontecendo. Só viram o meu pranto expressar os seus sentimentos. Vozes me dizendo que era o meu fim e solução não tinha mais pra mim, e que só restava agora era eu desistir, dizendo que Jesus comigo já não estava. Imagina como então eu me senti, ouvindo que nem Deus queria saber de mim. Em quem agora eu vou confiar? Ao inimigo eu vou me entregar. Minha mãe Marli chorava ao ver meu sofrimento, e com o meu pai José Natal eu queria estar a todo momento. Então já sem forças pra lutar e quase vencido, eis que a minha vida ali fui entregando nas mãos do inimigo. Mas não ficou por aí, o Senhor Jesus veio me resgatar. Mas na madrugada ouvi sua voz, como um timbre de trovão no céu espalhado, dizendo que por ele eu sempre fui guardado, e que ele sempre esteve ao meu lado, e que ele sempre esteve ao meu lado. Então ele me disse: sabe aquele sonho que você pensou que está perdido? A tua família, a tua paz e também teu filho, eu te abençoo e hoje te prometo tudo isso. E Jesus Cristo ainda te levo imparável. Eu sou não foi o filho paraíso, e eu sou Jesus Cristo, e eu sou Jesus Cristo, e ainda te levo meu paraíso. De hoje em diante vai viver pra falar do meu juízo, e vai levar a paz, o amor e a salvação a quem digo. Essas foram as palavras que eu ouvi de Jesus Cristo. Eu sou Márcio de Oliveira, do Vila Central, cidade de Queimados, Rio de Janeiro. Fiz essa canção pra contar meu testemunho pro Brasil inteiro. Escrevi nessa canção mais uma parte da minha história, coisas da minha vida guardadas na memória. Contar meu testemunho, são fatos mais antigos, mas quem sabe não são pra ser esquecidos. Quem sabe traga esperança caso alguém passe por isso. Como eu vou negar o seu amor, que um dia minha vida resgatou, tirando-me das trevas e da dor, me fazendo um grande vencedor. Ameaçado então por Satanás, que queria minha vida destruir, dizendo Deus não quer mais te ouvir, só te resta a mim se entregar. Então fiquei assim, desesperado neste momento, e caí em prantos,
sabia bem o que estava acontecendo. Só viram o meu pranto e expressaram seu sentimento. Ouvi vozes me dizendo que era o meu fim, que solução não tinha mais pra mim, e que só restava agora era eu desistir, dizendo que Jesus comigo já não estava ali. Imagina como então eu me senti, ouvindo que nem Deus queria saber de mim. Em quem agora eu vou confiar? Ao inimigo eu vou me entregar. Minha mãe Maria chorava ao ver meu sofrimento com meu pai. José Natal eu queria estar todo momento. Então já sem forças pra lutar e quase vencido, eis que a minha vida ali fui entregando nas mãos do inimigo. Mas não ficou por aí, o Senhor Jesus veio me resgatar. Mas na madrugada ouvi sua voz com um timbre de trovão no céu espalhado, dizendo que por ele eu sempre fui guardado e que ele sempre esteve ao meu lado. E então ele me disse: sabe aquele sonho que você pensou que está perdido? A tua família, a tua paz e também teu filho. Eu te abençoo e hoje te prometo tudo isso. Eu sou Jesus Cristo e ainda te levo pro meu paraíso. De hoje em diante vai viver pra falar do meu juízo e vai levar a paz, o amor e a salvação a quem está perdido. Essas foram as palavras que eu ouvi de Jesus Cristo. Eu sou Marcos de Oliveira do Vila Central, cidade de Queimados, Rio de Janeiro. Fiz essa canção pra contar meu testemunho pro Brasil inteiro. Oh, e hoje em diante vai viver pra falar do meu juízo, e vai levar a paz, o amor e a salvação a quem está perdido. Essas foram as palavras que eu ouvi de Jesus Cristo. Eu sou Marcos de Oliveira do Vila Central, cidade de Queimados, Rio de Janeiro. Fiz essa canção pra contar meu testemunho pro Brasil inteiro. Oh, e hoje em diante vai viver pra falar do meu juízo, vai levar a paz, o amor e a salvação a quem está perdido. Essas foram as palavras que eu ouvi de Jesus Cristo. Eu sou Marcos de Oliveira do Vila Central, cidade de Queimados, Rio de Janeiro. Fiz essa canção pra contar meu testemunho pro Brasil inteiro. E hoje em diante vai viver pra falar do meu juízo. Escrevi nessa canção mais uma parte da minha história, coisas da minha vida guardadas na memória. Contar meu testemunho são fatos mais antigos, mas quem sabe não são pra ser esquecidos. Quem sabe traga esperança, caso alguém passe por isso. Como eu vou negar o seu amor, que um dia minha vida resgatou, tirando-me das trevas e da dor, me fazendo um grande vencedor. Ameaçado então por Satanás, que queria minha vida destruir, dizendo Deus não quer mais te ouvir, só te resta me se entregar. Então fiquei assim, desesperado neste momento, e caí em tantos, tamanho era o meu sofrimento, e ninguém sabia bem o que estava acontecendo. Só viram o meu pranto expressar os seus sentimentos. Vozes me dizendo que era o meu fim e solução não tinha mais pra mim, e que só restava agora era eu desistir, dizendo que Jesus comigo já não estava. Imagina como então eu me senti, ouvindo que nem Deus queria saber de mim. Em quem agora eu vou confiar? Ao inimigo eu vou me entregar. Minha mãe Marli chorava ao ver meu sofrimento, e com o meu pai
todo momento. Então já sem forças pra lutar e quase vencido, eis que a minha vida ali fui entregando nas mãos do inimigo. Mas não ficou por aí, o Senhor Jesus veio me resgatar. Mas na madrugada ouvi sua voz, como um timbre de trovão no céu espalhado, dizendo que por Ele eu sempre fui guardado, e que Ele sempre esteve ao meu lado, e que Ele sempre esteve ao meu lado. E então Ele me disse: sabe aquele sonho que você pensou que está perdido? A tua família, a tua paz e também teu filho. Eu te abençoo e hoje te prometo tudo isso. Jesus Cristo ainda te levo eu para Deus, eu não ponho filho para isso. E eu sou Jesus Cristo, e eu sou Jesus Cristo, e ainda te levo meu paraíso. De hoje em diante vai viver pra falar do meu juízo, e vai levar a paz, o amor e a salvação a quem digo. Essas foram as palavras que eu ouvi de Jesus Cristo. Eu sou Márcio de Oliveira, do Vila Central, cidade de Queimados, Rio de Janeiro. Fiz essa canção pra contar meu testemunho pro Brasil inteiro. Escrevi nessa canção mais uma parte da minha história, coisas da minha vida guardadas na memória. Contar meu testemunho são fatos mais antigos, mas quem sabe não são pra ser esquecidos. Quem sabe traga esperança caso alguém passe por isso. Como eu vou negar o seu amor, que um dia minha vida resgatou, tirando-me das trevas e da dor, me fazendo um grande vencedor. Ameaçado então por Satanás, que queria minha vida destruir, dizendo Deus não quer mais te ouvir, só te resta a mim se entregar. Então fiquei assim, desesperado neste momento, e caí em prantos. Tamanho era o meu sofrimento, e ninguém sabia bem o que estava acontecendo. Só viram o meu pranto e expressaram seus sentimentos. Ouvi vozes me dizendo que era o meu fim, que solução não tinha mais pra mim, e que só restava agora era eu desistir, dizendo que Jesus comigo já não estava ali. Imagina como então eu me senti, ouvindo que nem Deus queria saber de mim. Em quem agora eu vou confiar? Ao inimigo eu vou me entregar. Minha mãe Maria chorava ao ver meu sofrimento, e com meu pai José Natal eu queria estar todo momento. Então já sem forças pra lutar e quase vencido, eis que a minha vida ali fui entregando nas mãos do inimigo. Mas não ficou por aí, o Senhor Jesus veio me resgatar. Mas na madrugada ouvi sua voz, com um timbre de trovão no céu espantado, dizendo que por Ele sempre fui guardado, e que Ele sempre esteve ao meu lado. E então Ele me disse: sabe aquele sonho que você pensou que está perdido? A tua família, a tua paz e também teu filho. Eu te abençoo e hoje te prometo tudo isso. Eu sou Jesus Cristo e ainda te levo pro meu paraíso. De hoje em diante vai viver pra falar do meu juízo, e vai levar a paz, o amor e a salvação a quem está perdido. Essas foram as palavras que eu ouvi de Jesus Cristo. Eu sou Márcio de Oliveira, do Vila Central,
cidade de Queimados, Rio de Janeiro. Fiz essa canção pra contar meu testemunho pro Brasil inteiro. Oh, e hoje em diante vai viver pra falar do meu juízo. E vai levar a paz, o amor e a salvação a quem está perdido. Essas foram as palavras que eu ouvi de Jesus Cristo. Eu sou Márcio de Oliveira, do Vila Central, cidade de Queimados, Rio de Janeiro. Fiz essa canção pra contar meu testemunho pro Brasil inteiro. Oh, e hoje em diante vai viver pra falar do meu juízo. Vai levar a paz, o amor e a salvação a quem está perdido. Essas foram as palavras que eu ouvi de Jesus Cristo. Eu sou Márcio de Oliveira, do Vila Central, cidade de Queimados, Rio de Janeiro. Fiz essa canção pra contar meu testemunho pro Brasil inteiro. Oh, e hoje em diante vai viver pra falar do meu juízo. Escrevi nessa canção mais uma parte da minha história, coisas da minha vida guardadas na memória. Contar meu testemunho são fatos mais antigos, mas quem sabe não são pra ser esquecidos. Quem sabe traga esperança, caso alguém passe por isso. Como eu vou negar o seu amor, que um dia minha vida resgatou, tirando-me das trevas e da dor, e fazendo um grande vencedor. Ameaçado então por Satanás, que queria minha vida destruir, dizendo: Deus não quer mais te ouvir, só te resta a mim se entregar. Então fiquei assim desesperado neste momento, e caí em prantos, tamanho era o meu sofrimento. E ninguém sabia bem o que estava acontecendo, só viram meu pranto e expressaram os seus sentimentos, com de vozes me dizendo que era o meu fim, e solução não tinha mais pra mim, e que só restava agora era eu desistir, dizendo que Jesus comigo já não estava. Imagina como então eu me senti ouvindo que nem Deus queria saber de mim. Em quem agora eu vou confiar? Ao inimigo eu vou me entregar. Minha mãe Marli chorava ao ver meu sofrimento, e como meu pai José Natal eu queria estar a todo momento. Não já sem forças pra lutar e quase vencido, eis que a minha vida ali fui entregando nas mãos do inimigo. Mas não ficou por aí, o Senhor Jesus veio me resgatar. Mas na madrugada ouvi sua voz, como um timbre de trovão no céu espalhado, dizendo que por ele eu sempre fui guardado, e que ele sempre esteve ao meu lado. E então ele me disse: sabe aquele sonho que você pensou que está perdido? A tua família, a tua paz e também teu filho. Eu te abençoo e hoje te prometo tudo isso. Eu sou Jesus Cristo e ainda te levo pro meu paraíso. De hoje em diante vai viver pra falar do meu juízo, e vai levar a paz, o amor e a salvação a quem está perdido. Essas foram as palavras que eu ouvi de Jesus Cristo. Eu sou Márcio de Oliveira, do Vila Central, cidade de Queimados, Rio de Janeiro. Fiz essa canção pra contar meu testemunho pro Brasil inteiro.
letras originais, inéditas, que contam meu testemunho. Compositor do Márcio de Oliveira. Fatos reais. Fim.